Bom dia, pessoal. Tudo certo aí? Tranquilo? Boa tarde, boa noite para quem vai assistir gravado. Então, essa é a nossa aula de sábado, Marco Civil. Tudo bem com vocês aí, pessoal? Laísa, Eduardo, Júlia, Cauane, Gislaine. Tudo bem, né? Júlia não, né? Juliana que tá aqui. Beleza. Pessoal, então tudo certo, né? Semana corrida aí, vocês visitei o terceiro manhã ontem lá na aula de Marluz. O pessoal tava aparentemente cansado, né? Sexta-feira pesada aí com vocês. Mas é isso aí, pessoal. Vamos animar, tá? Já vocês vão ter um outro feriado. Então vocês vão ter tempo aí para descansar. Antes das provas, inclusive, tá? E aí, na aula passada, né? Só recapitulando aqui, a gente encerrou a parte de direito ao esquecimento. Falamos de casos aqui bem relevantes, né? Vocês lembram do caso da Candelária, caso da Aida Cury, né? Aquele caso que comoveu. A gente levou até o STF, aí o STF deu uma decisão um pouco controversa em relação a essa demanda. E eu falei, né? Em breve o STF vai ter que lidar com essa situação novamente. E aí, dito e feito, né? O que aconteceu esses últimos dias? Por conta da decisão do STF, aquele caso da Candelária, onde a Globo foi condenada, precisou ser definido, né? Precisou ser reavaliado. E aí a Globo protocolou um novo recurso até o STF. Então, em breve, o STF vai ter que analisar de novo aí a questão do direito ao esquecimento. Vai ser mais uma chance de estabelecer aqui alguns parâmetros, tá? E aí a gente iniciou aqui, falamos um pouquinho de histórico da regulamentação, né? Vocês lembram? A gente falou um pouquinho aqui do histórico da internet, ARPANET, a guerra dos navegadores, Bill Gates, tudo mais. Falamos isso no vídeo passado, tá? E aí, o que mais que a gente falou? Falamos do crime aqui da Lei Carolina Dickmann. Vamos ter um momento mais específico para falar sobre ele. Falamos aqui do caso do Snowden. Tem até um documentário muito bom depois para que vocês assistam. E aí a gente iniciou o Marco Civil, né? Pelo menos citamos aqui o Marco Civil para vocês. Mostrei esse videozinho aqui, né? Na época da votação, o que é que acontecia, né? Nessas sessões para dizer que ia ser comandado pelo PT. Então, foi bem interessante mostrar esse vídeo aqui para vocês também. E aí, pessoal, qual a importância aqui do nosso Marco Civil? Vocês devem ter visto recentemente, se der tempo hoje ainda, tá? Eu vou botar essa notícia para a gente debater um pouco, conversar um pouco sobre isso. Vocês viram que o ministro, né, o Alexandre de Moraes, ele bloqueou o Telegram em todo o país. Quem usa o Telegram aí para estudar, né, existem alguns grupos de materiais, até séries, né, que são assistidas, são disponibilizados episódios inicialmente lá no Telegram, né? Claro que é uma pirataria, mas o Telegram serve para diversas coisas, né? No mesmo sentido aqui do WhatsApp, né? Muita gente trabalha diante disso, alguns avisos de empresas são emitidos pelo Telegram, pelo WhatsApp. Então esse bloqueio do aplicativo, ele prejudica muita gente. No passado, houve um bloqueio semelhante também, tá? Com o YouTube, houve um bloqueio semelhante aqui com o próprio WhatsApp também, tá? Então, é algo que a gente vai ter que dar uma estudada aqui no Marco Civil, porque a decisão do Alexandre de Moraes foi fundamentada no Marco Civil. Então, olha a relevância aqui dessa lei, pessoal. Isso aqui em breve vai estar em questão de ENAD, questão de OAB, tá? Já foi tema de redação, inclusive, tá? Essa discussão também. Então, por que que é importante o Marco Civil? Por que que surgiu o Marco Civil? Logo após a gente traçar, né, aquele histórico, a gente viu que não existia nenhum tipo de regulamentação na internet. A internet, em tese aqui, era uma terra sem lei. Muitas pessoas ainda acham, né, entendem que na internet você pode fazer tudo, na internet você pode chegar lá, abrir o computador, criar um fakezão e vai conseguir tocar o terror. E a gente vai aprender aqui, tá, durante o semestre, que não é bem assim. Então, a princípio, né, o Marco Civil vem para trazer garantias, princípios, direitos e deveres tanto dos usuários, que somos nós, né, todo mundo que acessa a internet, como também ver o lado dos provedores,
O provedor, né, vem de provimento. Tem o provedor de aplicação e o provedor de conexão. Já já a gente faz uma diferenciação entre eles, tá? Mas o Marco Civil vem inicialmente, isso aqui é pergunta de prova com certeza, né? Por que que surgiu o Marco Civil? É justamente nesse sentido. Vem para proteger nós cidadãos, nós usuários, tá? E também os provedores, as empresas que fornecem esse tipo de sistema. Então, a gente precisa aqui de algo que fundamente, que regulamente essa nossa situação. O direito vem, né, claro, para proteger as relações sociais, para regulamentar isso. Então, ela é chamada aqui também, tá, de Constituição da Internet. Muitos autores, muita gente famosa chama de Constituição da Internet. Por que isso, professor? Por que chamar de Constituição da Internet? Primeiro, né, porque ela se chama Marco Civil, então foi um pontapé inicial aqui dentro dessas legislações relacionadas à internet, mas também porque ela reproduz vários dispositivos da lei, tá, que tem também na Constituição. Então, alguns princípios, alguns fundamentos são algo que a gente já estudou em constitucional, que vem estudando, né? Vocês já devem estar vendo aí muita coisa bacana em constitucional também. Então, ela acaba repetindo alguns dispositivos. Eu vou traçar aqui para vocês alguns, tá? Os fundamentos, alguns princípios, mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Inclusive, a gente já falou até durante as nossas aulas aqui de direito ao esquecimento alguns, ok? Então, faltava uma regulamentação aqui, tá? E a gente tinha que deixar de lado, eu botei aqui, né, livre ativismo judicial. Muita gente que critica ultimamente o judiciário porque acha que o judiciário está fazendo aí, está tocando o terror, né? Está fazendo o que quer. E de fato, quando não existe uma regulamentação, quando não existe algo que o judiciário possa se basear, o que, que a gente vai ter, pessoal, em concreto aqui? Apenas analogia, né? Análise de princípios gerais do direito e de fato vai ficar aqui a cargo do judiciário fazer, né, resolver as demandas. Isso cria esse ativismo, isso cria esse entendimento que só o tribunal, né, desenvolve. Para que vocês tenham ideia aqui, sejam bem-vindos, tá? Quem está entrando agora. Tinha um caso anterior aqui ao Marco Civil da Internet e era terrível, tá? Imagine aí o YouTube. O YouTube hoje serve para tudo, né? Você assiste aula, você assiste TV, você assiste o Big Brother, Piratão, enfim, você assiste um monte de coisa do YouTube, vídeos, entre outros. Mas o YouTube também, né, tem os canais institucionais, o canal da Justiça, né, também é transmitido lá de forma online, ao vivo. E em 2006, pessoal, bem antes, claro, do Marco Civil, aconteceu o caso da Daniela Sicarelli. Vocês são novos aí, mas foi um caso bem famoso, por volta de 2006. Ela caiu um vídeo dela na internet onde ela estava na praia, né, e aí ela praticou sexo com o namorado, o marido da época, não lembro. E aí alguém filmou, um paparazzi filmou e postou na internet. Isso, o YouTube estava bem no comecinho, tá? Ainda era uma coisa bem embrionária, não é como hoje, mas já tinha sua relevância. E aí ele postava, alguém postava o vídeo, depois que caiu na internet, todo mundo tem acesso ao vídeo. O vídeo caiu na internet, o YouTube mandava apagar, o cara apagava, vinha outra pessoa e postava. Vinha outra pessoa e postava. E aí enchia, na verdade, do mesmo vídeo em vários canais diferentes. E aí o judiciário pensou o seguinte, rapaz, não está tendo eficácia o nosso pedido de retirada, vamos bloquear a plataforma. Então, eles bloquearam o YouTube por conta do vídeo da Daniela Sicarelli. Olha só o que falta, o que a falta de uma regulamentação faz aqui com o judiciário. Ele bloqueou uma atividade que tinha total interesse público aqui. Olha, vamos ver esse caso concreto aqui também, anterior ao Marco Civil, tá? Olha só. Determinada empresa jornalística possui um portal de notícias. Até pegar o pincel aqui. Portal de notícias da internet. Vocês estão caladinhos, pessoal? Qualquer coisa, para aí, tá? Pergunta, liga o áudio aí, tá? Manda mensagem no chat, mas vamos interagir. Certo dia foi publicada uma reportagem no portal sobre um político da cidade. No site havia um campo de comentários para os leitores. Então, normal, né? A notícia tem lá, comentários. Após essa reportagem, vários internautas postaram mensagens ofendendo a honra desse político. Ao tomar conhecimento desses comentários, o político ajuizou ação de danos contra a empresa jornalística,
alegando que o portal tinha responsabilidade civil por esses comentários. Olha só, será que além da notícia que eu publico, eu ainda vou ser responsável pelos os comentários de terceiros? Olha que loucura. Então, eu vou bloquear esses comentários, eu não vou deixar ninguém comentar não, porque vai que alguém comenta alguma coisa e eu, empresa, eu Globo, imagine a Globo, um portal de notícias aí da sua cidade, que vai se responsabilizar pelos comentários do pessoal. Não existe nada para regulamentar, por que não, né? E aí a gente teve aqui, na verdade, o STJ, uma manifestação, né, uma resolução desse caso. Olha só, a sociedade empresária, vou botar aqui de vermelho agora, azul. A sociedade empresária gestora do portal de notícias que disponibilize um campo destinado a comentários de internautas terá a responsabilidade solidária por comentários. O que é essa responsabilidade aqui solidária, pessoal? Ela tem a mesma responsabilidade que o cara que postou. Ela vai ter a mesma responsabilidade. Então, meu Deus do céu, se eu vou ter a mesma responsabilidade, eu mesmo vou acabar censurando, apagando esses comentários. Olha o tanto que a liberdade de expressão, que a liberdade de informação vai perder com isso. E as pessoas não vão poder mais comentar, né, porque a plataforma vai restringir, claro, ela não vai ser penalizada por isso, então claro que ela vai acabar apagando esses comentários. Então o que aconteceu aqui, ó? Ela vai ter essa responsabilidade solidária, mesmo relacionados à matéria jornalística veiculada, seja ofensivos a terceiro, que tenham ocorrido antes da entrada em vigor do Marco Civil. Então, a gente tem uma ideia aqui de responsabilidade total das pessoas, tanto os provedores de aplicação, sites, YouTube, G1, todo mundo aqui entrava no mesmo barco na ação judicial. Estava lá no site, você poderia responder aqui por essas ofensas, né? Você teria responsabilidade civil em cima desses comentários. Então era algo bem preocupante. Com o Marco Civil, muita coisa mudou, tá? A gente acabou ponderando aqui algumas coisas. Nós temos que o provedor de conexão tem alguma responsabilidade, o provedor de aplicação tem outra responsabilidade, e vamos definir aqui primeiro, né, o que seriam esses provedores. Olha só, provedor de conexão, pessoal, quem seriam essa galera aqui? São as empresas, os provedores que provêm a internet, que te dão aí o acesso à sua internet. Aqui a gente tem, ó, Oi, né, BrisaNet, talvez a mais famosa no interior do Ceará. Temos a Mob também, né, para quem não gosta da Brisa, usa a Mob geralmente. Mas temos também as empresas de telefonia que também são consideradas aqui para a lei, tá? Provedores de conexão. Lá no artigo 5º, quando vocês lerem a lei, vocês vão ver essa diferenciaçãozinha. Então, muito simples, tá? Provedor de conexão é quem provém a internet. Diferente aqui do provedor de aplicação. Aqui é quem faz o conteúdo, é quem traz o acesso aqui a materiais, tá? Por exemplo, Facebook, né, que vocês gostam, Globo, notícias aqui, YouTube. Aqui o próprio Gmail, né, fornece aqui também pelo Google Drive, por exemplo, muita coisa. Netflix também é um provedor de aplicação. E claro, não poderia deixar de mencionar o Xvideo, né? Xvideos para a maioria aí. Claro que isso aqui também, pessoal, é um provedor de aplicação. Está dentro aqui da regulamentação da lei. No Xvideos aqui, eu tenho que seguir claramente o que a lei brasileira fala, tá? Então, é um provedor de aplicação, é um provedor aqui que fornece conteúdo. Então, está submetido à nossa legislação com certeza, beleza? Então, provedor de conexão BrisaNet, vamos lembrar aqui, tá? E provedor de aplicação, a gente lembra aqui do YouTube, do Netflix, quem fornece conteúdo, beleza? Show? Tranquilo? Acho que sim, né? Por enquanto tá tudo de boa, tudo tranquilo. Vamos seguir aqui. Vamos lá, né? Vamos seguir agora ponto a ponto da lei, entrando de fato na legislação. Olha só, artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E ainda, né, determina as diretrizes para a atuação da União, Estados e Distrito Federal e também municípios em relação à matéria. Então, eu também tenho que fomentar, né, essa legislação dentro do âmbito de cada esfera aqui, de cada ente político desse, União, Estado, Distrito Federal e também dos municípios, beleza? Artigo 2º, aqui a gente já entra nos fundamentos, e vocês vão ver claramente que esses fundamentos são uma repetição
aqui da própria, tanto os princípios como o fundamento da própria Constituição, tá? Olha só, primeiro aqui, ó, eu reconheço a escala mundial da rede, ou seja, a internet é algo mundial, ele foge da nossa esfera aqui geográfica. Eu converso com fãs do Ahá, que é uma banda que eu gosto, lá da França, lá da Noruega, que é o país de origem, da Inglaterra. Eles estão fazendo show agora na América do Sul, no Chile, também lá no México. Então a gente tem acesso a essa galera. Ou seja, a internet é algo que tem uma escala mundial. A gente precisa ter essa ideia, esse reconhecimento, tá? Também, né, como fundamento do Marco Civil, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania. A gente viu aqui que em 2011 a ONU reconhece que, vimos na aula passada, que reconhece que a internet é um direito humano, ela deve ser um direito humano. A sociedade tem direito aqui a se conectar. Então, a gente tem que respeitar nesse sentido aqui, claro, tá? Também a figura dos direitos humanos, né? Vedar aqui, por exemplo, discursos de cunho racista na internet, ok? Então, eu tenho que preservar esses discursos de ódio, preservar a não preservar o discurso de ódio, né? Preservar o não discurso de ódio, tá? Para que fique bem claro aqui. Também temos que pensar na pluralidade e na diversidade. Tem gente de todo canto, né? Então tem culturas diferentes, pessoas diferentes, sexos diferentes, pensamentos filosóficos diferentes. Então tudo aqui, né, é muito plural, é muito diverso. E a gente tem que viver e aprender a lidar com esse tipo de diversidade. Temos também aqui, ó, abertura e colaboração, muito interessante, porque existiu um tempo atrás aquelas vaquinhas, né? Ficou muito famosa as vaquinhas. Até hoje, aquele cara lá, né, o Deltan, que era o procurador que denunciou Lula, ele disse que estava indignado com ter que pagar, né, a indenização ao Lula, até porque ele estava fazendo isso no exercício da função dele. E aí ele abriu uma vaquinha que ele queria apurar um dinheiro, né? O pessoal começou a mandar dinheiro para ele. Ele apurou simplesmente aqui, pessoal, mais de 570 mil. Ele cancelou a chave de Pix dele por conta de receber tanta doação. Então o cara praticamente ficou quase milionário só com doação para poder pagar. Não que ele não seja, né? Mas ganhou mais 500 mil reais só de doação para poder pagar essa indenização. Que é isso, pessoal? Internet, né? A gente tem essa ideia de colaboração. Teve um caso que ficou famoso, né? Que foi a vaquinha aqui, que até caiu no Fantástico aqui, ó. Vaquinha para Suzy. Vocês lembram disso aqui? Será que vocês estavam atentos à internet nessa época? Televisão ainda, né? Olha só. Passou esse caso da Suzy no Fantástico, onde ela, né, transexual, foi condenada. E aí o Drauzio Varela deu um abraço nela, fez uma reportagem bem comovente. E aí o pessoal abriu uma vaquinha, começou a apurar muito dinheiro. Só que depois o tempo foi passando, né? O pessoal se comoveu, foi dando dinheiro. Mas aí vamos pensar, qual foi o crime que a Suzy cometeu? E aí, ó, Suzy Oliveira, né, o crime que ela responde é por um estupro e por ter matado uma criança de 9 anos. E aí o pessoal ficou revoltado porque deu dinheiro para ela e achava isso demais. Mas é isso, né, pessoal? A gente tem que pensar muito aqui na internet, né? A gente tem um mundo aqui muito novo. A gente já acha que tudo que aparece reluz como ouro, né? Tudo é verdade e nem sempre é assim, né? A gente vive, na verdade, a gente vive um mundo de pós-verdade, um mundo que a gente precisa aqui comprovar quase tudo, né? Por último aqui a gente tem, ó, também como fundamento do Marco Civil a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor. O Marco Civil, galerinha, não veio para inviabilizar negócio de ninguém não, tá? Muito pelo contrário, ele vem aqui para ajudar o consumidor. Nós, né, a gente vive aqui num mundo completamente digital. Eu não lembro a última vez que eu comprei uma coisa numa loja física, um livro, sei lá, CDs ainda compro eventualmente, né? Mas tudo na internet, sapatos na internet, tênis, até roupa a gente compra na internet. Então, faz tempo que eu não compro uma coisa física que não seja um alimento, alguma coisa assim, tá? Mas hoje está bem mais comum, né? Então, a gente tem que ver também como fica o consumidor
à luz, né, da internet, à luz do Marco Civil, como é que está aqui a nossa situação. E aí, pessoal, o mundo mudou, né? A gente tem aqui um mundo completamente digitalizado. Você aqui já se arrependeu, né? Quero saber de vocês aí. Quem nunca se arrependeu de uma compra por impulso? Né? Você entra na internet, você cheio de dopamina nos coros aí, né? Vê uma coisa, fica enlouquecido, bota no carrinho de compras, a empresa começa a mandar e-mail para você. Você esqueceu de comprar isso aqui? Compre, compre, né? Igual o botinho aqui, ó, compre, compre, compre. E aí, pessoal, alguém já se arrependeu de fazer uma compra aqui por impulso? Comprou um livro, alguma coisa, né? Um kit de maquiagem, né? Hoje aqui tem muitas mulheres, temos alguns rapazes também. Ó, o Abner tá aqui. Olha aí, Karine também tá aí. Seja bem-vinda. Lucas, Juliano. E aí, pessoal, alguém já se arrependeu de comprar alguma coisa na internet? Comprou por impulso? Será que eu tenho como reverter essa situação? Será que eu tenho como... Meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Comprei, mas agora vi que isso era uma besteira, nem precisava disso. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui no chat. Karine, oi. Vocês estão tão caladinhos que dá até pena de vocês, tá? Vamos ver se vocês vão ficar caladinhos na prova, né? Caladinhos na nossa AVP que eu vou passar já já também, né? Deixar aí para vocês fazerem. Vamos ver isso aí. Quem nunca se arrependeu de uma compra por impulso, pessoal? E aí a gente tem aqui, ó, o artigo do próprio Código Consumidor, onde ele garante pra gente um prazo para arrependimento. Eu acho que vocês viram isso aí com o Marlúcio, né? Pelo menos assim por cima alguma coisa, já que consumidor vocês só vão ver lá na frente, lá no sétimo semestre. Ó, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ocorrer fora do estabelecimento comercial. Só lembrando aqui, e aqui eu vou puxar uma sardinha para hermenêutica jurídica, vocês devem estar até estudando isso também, ou já viram, né? A importância da interpretação aqui jurídica na lei. Esse código, pessoal, e esse artigo especificamente, é de 1990. Então, olha aí, quando a gente vê que uma compra fora do estabelecimento nos gera um direito a arrependimento, naquela época não existia internet como é hoje. Na verdade, só veio se implementar no Brasil lá por 94, 95, tá? Então já faz um tempo. Aqui a gente tinha o que? Shoptime da vida, né? Compras por telefone. Quem já teve a oportunidade de abrir o canal do Shoptime, é 24 horas por dia vendendo, né? Hoje também tem o site, claro, mas naquela época era só por telefone. Tem aqui algumas propagandas do Carol. Computador de última geração, a gente divide em 10 vezes aqui. Bem baratinho o computador na época, R$ 4.000, o preço de um carro. E aí, o pessoal que tivesse comprado por telefone, né, viu no comercial da televisão, comprou por impulso e comprou fora do estabelecimento, né, não estava lá fisicamente, teria então aqui 7 dias para poder se arrepender, né, exercer o arrependimento, devolver o produto e ter o ressarcimento. Só que com a internet isso também veio à tona, né? Se eu compro na internet, se é fora do estabelecimento comercial físico, então de boa, também eu aceito essa ideia aqui, tá? Onde, Júlia, a gente aceita essa ideia aqui também de arrependimento. É importante a gente salientar aqui, pessoal, que com a evolução, com o metaverso, né, já já a gente vai ter o metaverso como uma realidade constante. Será que se eu compro dentro do metaverso, será que quando eu compro aqui que eu estou fisicamente, né? A minha ideia de fisicamente, mas virtualmente estarei naquele estabelecimento. Será que eu ainda vou conseguir aplicar esse artigo do CDC? Será que quando eu tiver virtualmente na loja que eu estou, boto o óculos, né, VR, e vejo aqui, ó, vejo que Júlia está me vendendo um skate, né, um skate virtual, uma skin de um jogo. Vejo que Eduardo aqui está me vendendo alguma coisa na internet, na empresa dele. Será que eu vou poder aplicar isso aqui? Será que vai ser considerado fora do estabelecimento comercial? Então vão ficar aqui alguns questionamentos, até temas, né, para futuros artigos científicos, quem quiser escrever,
né? Por exemplo, a aplicação do artigo 49 no metaverso é algo muito interessante. Vamos ver o que o Eduardo botou aqui, ó. Quando eu coloco uma compra no carrinho da Amazon, por exemplo, chega várias notificações no meu e-mail. Pois é. A gente, no impulso, né, adiciona alguma coisa no carrinho e aí depois a pessoa até perdeu a vontade daquilo, né? Tem gente que diz que não compre nada com fome, né? Quer comprar alguma coisa, se alimente e vai depois no supermercado, vai numa loja, acessa um site de compras, você vai ter muito menos vontade de comprar do que se tivesse com fome. É questão de substituição aqui de dopamina, né, serotonina. E aí, pessoal, além disso, tá? A gente também tem um direito aqui, ó, do e-commerce. A gente tem um decreto que regulamenta essa questão, tá? Essa questão do comércio eletrônico. E aí muita gente me pergunta, quando a gente não está tendo essa aula física, né, infelizmente, mas o pessoal dizia, de fato eu já comprei de sites onde eu não recebi o produto. Hoje cada vez mais incomum, né? Mas o que é que eu preciso atentar no site? O que é que eu preciso verificar para saber que aquele site é ou não confiável? E aqui a gente tem o nosso decreto, tá? Ó, o decreto 7962 de 2013. Eu preciso ver se existe o nome empresarial, né? O CNPJ. É obrigatório que essas empresas tenham, tá? Até porque se eu quiser processá-las, eu preciso desse númerozinho, tá? Então, CNPJ eu preciso ter lá no site. Ah, não vi esse CNPJ no site da empresa que eu comprei. Então aqui há fortes indícios de que você está sendo lesado, que é um site não confiável, pelo menos, ok? Ó, o que eu preciso mais? Dados de localização e contato, ou seja, telefone, né, da empresa, onde é que ela fica, endereço físico, telefone, e-mail, descrições essenciais dos produtos, especificação do preço de qualquer custo adicional. Então, vai ter frete, não vai ter frete? Eu preciso especificar. Olha aqui um exemplo de um site confiável, tá? Para não ficar só na teoria. Amazon. Quando você vai lá embaixo no site, ó, o Eduardo compra lá também, ó. Tem um CNPJ da Amazon que tá dizendo aqui, ó, Avenida Juscelino Kubitschek, São Paulo. Então eu sei que se eu precisar processar, eu sei o CNPJ da empresa, posso até consultar para verificar se está correto mesmo, se não é fake. E aqui eu posso até verificar o endereço no Google, né? No Google Terra, aqui Google Earth, para verificar se há ou não que de fato esse endereço se existe, né? Aqui, ó, Americanas também, aqui embaixo, ó, CNPJ, inscrição estadual, endereço. Então todos os sites dessas grandes empresas são confiáveis, claro. Então se surge uma propaganda no Instagram, você clica, né? Um produto fantástico, um produto maravilhoso. Será que é confiável? Verifique essas informações, tá? Já é um grande passo que você vai dar aqui na sua proteção, na proteção aqui dos seus familiares, ok? Vamos passar aqui, então. Vamos entrar, pessoal, nos princípios, beleza? E aqui o Marco Civil, né? Quem entrou agora, eu espero que depois tenta rever esse comecinho da aula, que é bem importante, tá? Aqui são vários gatilhos que a gente vai plantando, tá? Princípios, né? A gente já viu a grande maioria deles, inclusive, né, a gente trabalhou isso em questão com vocês, ó. Primeiro, né? A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição. Lembra do nosso exercício de direito ao esquecimento? Quem é que prevalece? Privacidade ou liberdade de expressão? O Marco Civil também garante que essa expressão ela vai ser exercida aqui na internet, tá? Então, pode falar, é claro que se eu me exceder, eu vou ter que pagar. Vocês devem ter visto no passado, né, o lance das biografias. Então, biografia. Ah, pode postar essa biografia aí, mas se você me falar alguma besteira a mais, você vai responder por isso. É a nossa liberdade de expressão aqui no país. Também, né, tem uma proteção da privacidade. Qual vai ser o meio que eu posso fazer aqui para garantir tanto a privacidade como a liberdade de expressão? Por exemplo, a ponderação, né? Vamos tentar usar o meio termo de cada. Dá para fazer tudo bem direitinho aqui, protegido os dois princípios, tá? Olha só, proteção dos dados pessoais também. Vamos ter uma lei só disso agora, né? Então, vou até
não aprofundar esse tópico agora, porque a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar também, possivelmente, dela na próxima aula. Não tanto quanto eu queria, né? Mas se eu não conseguir falar na próxima aula, eu vou deixar para depois da V1, que é um tema muito importante agora para a gente. Cai em todas, vai cair em todos os concursos daqui em diante, tá? LGPD é a nova queridinha do mercado. E aqui, pessoal, não, Júlia, esse artigo é do Marco Civil, tá? Se entrou um pouquinho depois, é a Lei 12965, ok? É o Marco Civil da internet. Mas ele é tão parecido com a Constituição, até falei no começo, né? Ele repete muita coisa que a própria Constituição traz. Por isso ele é chamado de Constituição da internet. Então é uma lei bem interessante nesse sentido aqui. Pessoal, a grande novidade aqui, já que liberdade de expressão a gente já trabalhou, né? Privacidade já trabalhamos, conversamos aqui, no direito ao esquecimento. Mas qual é a grande novidade aqui do Marco Civil? Esse princípio aqui, pessoal, neutralidade da rede. Isso aqui, se caísse assim uma questão perguntando qual a principal inovação do Marco Civil, poderia, sem pestanejar, falar neutralidade de rede. Esse princípio aqui é a grande novidade, é o grande bambambam bam, bam da lei. O que é que significa então essa neutralidade? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não, tem outro artigo. Neutralidade de rede. Você, pessoal, quando contrata um pacote de internet, antes do Marco Civil, você acessava o site da Canção Nova. É bem religioso você, religiosa. E a internet era rápida. Quando você acessava o Xvideos, ver pornografia, a internet caía, ia lá para baixo. Ficava horrível. Quando você acessava o Skype, a internet dava uma baixada. Quando você acessava aqui, por exemplo, o site da Brisanet, a internet ia lá para cima. O que é que isso significa? Significa que quando eu acesso a internet, o provedor de conexão, aquele provedor que a gente viu lá no começo da aula, que provém a internet, ele está restringindo o meu acesso a certos conteúdos. O que é que isso me causa de prejuízo? Olha, se eu pago a internet, eu tenho que ser livre para acessar o que eu quiser. Você me dá a internet e eu vou acessar, sei lá, canção nova, pornografia, site de música, site de vídeo, né? Enfim, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou estudar, eu vou trabalhar. Não vai ser a operadora de internet que vai dizer o que eu tenho ou não que fazer. Se eu quiser só estudar na internet, só ver vídeo, eu vou ver só vídeo. Se eu quiser só trabalhar e acessar o site da empresa, é só isso que eu vou fazer. Precisa haver essa neutralidade, essa não interferência no conteúdo que você acessa. Antes do Marco Civil era assim. Você acessava um site e a conexão ia lá para cima. Você acessava outro site e a conexão ia lá para baixo. Ela podava o seu acesso. Ela controlava o seu conteúdo. Isso não pode mais, tá? A neutralidade foi positivada, foi colocada na nossa lei aqui. Então, eu só posso retirar a neutralidade com uma nova lei. Beleza? Sem uma nova lei eu não posso isso. Tá bom, tá começando a ficar claro aqui, mas me dê mais exemplos. Pessoal, outro exemplo onde há neutralidade. Quando você paga a sua energia, né? Você tem a sua energia na sua casa. Você paga a sua energia e a Enel, né? A Coelce, a antiga Coelce, vai dizer: olha, Júlia, você só pode ligar ventilador, tá? Você não pode ligar ar-condicionado, não. Olha, Júlia, você não pode assistir televisão, você só pode ligar micro-ondas. Existe essa possibilidade, pessoal, da concessionária dizer o que é que você pode ou não ligar dentro de casa? Não, né? Eu tenho aqui neutralidade. Eu pago a energia elétrica e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser tacar o dedo na tomada, se eu quiser ligar aqui televisão, ar-condicionado, geladeira, tudo ao mesmo tempo, eu posso ligar. É claro que a energia eu vou ter que pagar depois, né? Mas eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a mesma ideia da internet. Ela tem que ser neutra. Ela não pode impedir que eu acesse certos conteúdos. Me dá uma velocidade X para uma coisa e para outra Y. Imagine aí você que como isso afeta politicamente, né, uma eleição se não existisse neutralidade. Vamos supor aqui um canal de esquerda e de direita. Deixa eu pensar aqui no de esquerda.
Pior que eu tô. Aquele portal 247, né? O pessoal da esquerda compartilha muito. Um canal da direita tem o Terça Livre, eu não sei se o antagonista não é de direita, mas também postava algumas coisas. Então imagine que você assina a BrisaNet e a BrisaNet é mais de direita. Toda vida que você acessa o portal 247, a internet cai. A internet vai lá para baixo, você não consegue ler uma notícia do portal. Da mesma forma, se o provedor fosse mais tendencioso para a esquerda, quando você tentasse acessar o Terça Livre, o antagonista, você não conseguiria ler nenhuma informação. Olha como é perigoso esse ferimento à neutralidade. Tá? Então eu preciso ter isonomia nesse provimento. Preciso ter aqui uma não distinção, uma não discriminação dos meus dados, tá, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro aqui. Então ele é previsto aqui no artigo 3º, mas lá no artigo 9º eu tenho de novo da lei, tá? Mais um dispositivo falando sobre a neutralidade. Olha só. O responsável pela transmissão, comutação, roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino de serviço. Na verdade, a ideia aqui de neutralidade ela é muito mais antiga que a internet, tá? Lembra, ou pelo menos já ouviram falar do telégrafo? É um dispositivo via cabo, tá? Onde você mandava aqui alguns comandos que eles se traduziam em mensagens e existia a pessoa, né, o cara que quando recebia esse telégrafo ele destinava a mensagem para outros locais. Imagine que ele recebe uma mensagem aqui de Cauane, né, uma mensagem de Cauane para Fernando e ele segure por um tempo, né, ele segure e Cauane mandou a mensagem, Débora mandou uma mensagem, mas ele mandou a mensagem de Débora primeiro do que a de Cauane, não pode, tá? Ele deveria seguir a ordem de recebimento. Quem mandou primeiro vai encaminhar primeiro. Quem mandou depois vai ser encaminhado depois. Eu segui essa ordem aqui cronológica. Então esse princípio da neutralidade ele é bem mais antigo que a internet. Ele é bem, né, essa ideia de não intervenção, não discriminação dos dados. Então vamos lá, vamos seguir aqui, tá? Ainda aqui dentro do princípio da neutralidade, tá? Ó, só um resumão. Isonomia no provimento, não posso fazer distinção do conteúdo, sem diferenciação da velocidade, e se tiver alguma exceção, eventualmente posta, eu faço por decreto. Não existe ainda nenhuma exceção aqui dentro da neutralidade, tá? Então eu tenho que tratar de forma isonômica os pacotes de dados, sem distinção de conteúdo, origem e destino, tá? A ideia é que ela não deve privilegiar ou discriminar ninguém. Então eu posso acessar lá o meu sitezinho da Canção Nova, vou acessar o YouTube, vou acessar o Netflix, vou acessar a Amazon e nenhum vai ter oscilação, tá? Vai ser tudo a mesma coisa, tudo a mesma velocidade. Então como é que eu acabo, pessoal, com a neutralidade de rede no país? Como é que eu acabaria com essa neutralidade aqui do Brasil? Eu até já entreguei, né? Se ela é posta aqui por lei, eu também só posso retirar com uma nova lei, né? Se eu crio uma lei, eu tenho que tirar também por uma lei. Nos Estados Unidos e alguns outros países, ela não é positivada na lei. Lá existe uma espécie de Anael, de Anatel, de uma agência reguladora. E aí eles criam resoluções e aí eles mudam constantemente isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a neutralidade acabou, não existe mais. Então lá pode existir um provedor que vai fazer aqui essa distinção que eu falei. Imagine aí que esse provedor nos Estados Unidos seja parceiro da Amazon. O cara que tiver Netflix não consegue assistir, porque ele vai diminuir a velocidade quando ele acessar a Netflix. Então, olha como é prejudicial isso. Olhe no mundo de fake news onde a gente vive, como isso é prejudicial. O cara te manda uma notícia no WhatsApp, só que ele é contra o Facebook. Né? Quando você acessa a noticiazinha aqui, você vê só a chamada. Fulano morreu. Quando você abre a notícia, você não consegue confirmar, né? Não consegue nem ler a notícia. Então você fica na cabeça, fulano morreu. E aí você sai compartilhando aquilo ali, né? Várias pessoas também não vão ter acesso. E é assim que eu dissemino aqui essas notícias falsas, né? Sem comprovação nenhuma. Então é muito complicado essa ideia aqui de neutralidade, de não aplicação. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui, ó, ainda alguns outros princípios, tá? Não tão relevantes como esse,
né? Mas temos aqui, ó, preservar a estabilidade da rede, responsabilizar os agentes de acordo com suas atividades, né? Se alguém está fazendo algo ilícito, eu vou responsabilizá-lo. Preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócio, né? Mais uma vez, o Marco Civil não vem para inviabilizar nenhum tipo de negócio, ele vem para somar, para regulamentar aqui a bagaceira, né? A internet não é um mundo sem lei, não é livre, né? Não é um faroeste aqui online, beleza? E aí, pessoal, a gente vai ter também outros princípios gerais do direito, tá, que serão aplicados aqui, ó. Os princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio, relacionados aqui à matéria. A gente eventualmente vai fazer parte de algum acordo internacional, por exemplo, a Convenção de Budapeste, que traz algumas determinações. Então, tudo isso também vai ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico, tá? A nossa aplicação legal aqui. Vamos seguindo, tá, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, direitos e garantias dos usuários. Aqui talvez seja um tema também bem relevante para questões, tá? Mas não esqueçam, ó, Marco Civil tem um tripé. Imagine que uma cadeira que tem 3 pernas, né? Uma perna tem a privacidade, uma perna tem a liberdade de expressão e a outra perna tem a neutralidade de rede. No material de vocês, eu recomendo que vocês leiam, né? E tentem compreender mais ainda essa neutralidade, tá? Fixem bem essa ideia de neutralidade, que talvez é um pilar mais importante aqui dentre, né, esses 3 grandes princípios. E aí vamos lá, direitos e garantias, né? Vamos trazer aqui alguns direitos e aí a gente encerra por hoje. Na aula que vem a gente continua Marco Civil e aí eu vou deixar uma AVP para vocês, tá? Essa AVP vocês vão ter aí uns diazinhos para fazer, bem tranquila, e aí a gente fecha esses 3 pontos da prova. Nosso conteúdo para a prova vai ser qual? Vai ser tudo que a gente viu: direito ao esquecimento, provas digitais, marco civil da internet, tudo isso que a gente vai ver. A prova vai ser mista, tá? Vai ter questões objetivas e vai ter questões subjetivas. A VP vai ser subjetiva, tá? Uma questãozinha também de caso concreto. Vamos lá. O acesso à internet, aqui ó, artigo 7, isso aqui cai questão demais. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Só esse caput aqui já garante uma resposta positiva. Logo no caput eu digo, a internet é um direito essencial. Ele é essencial à cidadania aqui, é essencial ao exercício dessa cidadania. E aí a gente tem mais alguns, ó. Meu Deus do céu. Inviolabilidade, isso. Enrolei aqui demais. Inviolabilidade da intimidade da vida privada. Tem diferença, pessoal, da intimidade da vida privada? Tem demais, tá? Vocês que gostam de civil aí, né? Os civilistas de plantão. Eu sei que tem penalistas também. Vocês vão ter o seu momento aqui com a gente, tá? Mas por enquanto, né, a gente está mais na ideia de constitucional, de civil. Intimidade, né? É isso que a gente compartilha aqui com as pessoas próximas. Então, vamos supor aqui que... Não sei quem é amigo de ninguém aqui não, tá? Mas vamos imaginar que Júlia seja muito amiga aqui de Laísa, tá? De Laísa. Que seja muito amiga de Natan. Então, pelo o fato de existir essa amizade, né? Ela compartilha coisas pessoais, intimidades. Beleza? Isso é a proteção da intimidade. Quando ela conversa com Lucas no WhatsApp, aquela conversa deve ser protegida, tá? Deve ser... ela não pode ser violada. E nesse sentido, a vida privada seria algo ainda mais profundo. Seriam os pensamentos dela, os gostos pessoais dela, a vida privada, né, a intimidade, algo ainda mais íntimo. Deixa eu ver aqui o que a Júlia botou. Brian, se a internet é um direito essencial, como fica aquelas pessoas que não têm acesso a ela? Tem alguma política pública para que elas tenham acesso ou não? Excelente pergunta, Júlia. Mais na frente no Marco Civil, lá pelo artigo 24, ele traz o fomento dessa atividade, tá? Por isso, lá no comecinho, na ementa da lei, fala assim, ó, a lei vem para proteger os usuários e provedores, mas também para fazer algumas determinações para estados, união e município. Todo mundo deve promover o acesso à internet. É por isso que você vê cada vez mais comum o prefeito da cidade botando Wi-Fi em praça pública. Já viram isso?
né? É uma política pública, né, para tentar viabilizar essa internet, né, para todo mundo. Claro que ainda, né, a gente tem isso de forma muito principiológica, muito de sugestão. Também não vai haver nenhuma punição caso não tenha, tá? Primeiro a gente cria uma educação, uma necessidade, e aí quem sabe no futuro a gente vai ter uma possível sanção, tá, Júlia? Mas por enquanto, claro, ainda é algo muito principiológico. Muita gente já faz, né, bota esses Wi-Fi liberados, mas ainda é algo muito embrionário, né? Em breve, quem sabe a gente vai ter algumas sanções nesse sentido aqui, mas de fato ele deve ser uma política pública, tá? Ele com certeza deve ser. O próprio Marco Civil traz esses indícios aí. A ONU, né, quando em 2011 disse que era um direito humano, então eu já penso, isso é algo muito importante para o cidadão. Isso muda uma eleição, né? A gente viu aqui que as eleições basicamente esse ano, mais uma vez, vão ser aqui pautadas pelas redes sociais. Então vamos ter cuidado. Outra aqui, ó, inviolabilidade do sigilo de fluxo das suas comunicações pela internet, salvo ordem judicial. Então, há aqui uma inviolabilidade, ninguém pode acessar os seus dados, tá? A não ser que venha uma ordem judicial específica e diga que pode, né? Aqui eu trago sempre um caso, eu acho que eu trouxe na primeira aula, não lembro. Não sei se eu lembro, não sei se eu retirei do material. Mas o policial, quando você é pego, né, por alguém, o policial pode lhe obrigar, pessoal, a você mostrar a conversa do WhatsApp para ele. Não, né? É oh, meu Deus do céu, eu vou enganchar nessa palavra. Meu Deus. É inviolável a sua aqui intimidade, o seu sigilo de fluxo. Você não é obrigado, tá? Agora desenganchou, pelo amor de Deus, né? Você não é obrigado a mostrar seu celular a ninguém não, tá? Se ele quiser, inclusive, ter acesso àquela informação pessoal, ele precisa pedir ao juízo para que autorize o uso desse celular, tá? Muita gente pegava o celular, né? Dava uma surra no caba, obrigava o caba a abrir o celular para ele. A polícia ainda fazia o espelhamento, botava o WhatsApp web para ficar acompanhando o que o cabo fazia aí, né, fora quando saltasse o cara. Então, isso aqui de fato, de direito nenhum existe isso aqui, tá, pessoal? O STJ até se manifestou sobre isso, esse espelhamento não é permitido. Isso quebra essa, né, essa inviolabilidade aqui do sigilo de fluxo. De novo aqui, ó, é inviolável o sigilo de suas comunicações privadas. Então, né, o cara não precisa saber o que é que você gosta, o que é que você gosta, o que é que você curte filosoficamente, se você gosta mais de Nietzsche, ou se você gosta mais de outros doutrinadores aí, né? Se você é mais do pessimismo, ou se você é mais otimista, você é mais da área de Schopenhauer, ou se você é mais da área niilista, enfim. Não precisa saber disso, nem precisa saber das suas preferências sexuais, né? Claro que se for necessário para alguma ordem judicial, isso vai poder ser quebrado, beleza? Outro direito de garantia aqui que é bem importante e relevante para a gente aqui é a não suspensão da conexão da internet. Quer dizer que não pode haver a suspensão da internet, não pode haver, tá, pessoal? Só pode haver em uma situação, caso você não pague. Aí também é demais, né? Você não pagar a internet e você ainda ter direito a ela, né? Nesse caso aqui, é uma proteção que é trazida aqui para o provedor, beleza? Em regra, não se suspende a internet, salvo por débito. Se você não pagar, ele pode suspender. Até recomenda-se que você bloqueie imediatamente, tá? Atrasou, já bloqueia logo. Não dá essa colher de chá, não. Porque o que é que acontece? Não sei se vocês já repararam, eu já reparei na minha. Quando você atrasa a internet dá uma bugada, né? Fica tudo muito ruim, muito lento, muito e fica diferente, né? Atrasou um dia a internet, você percebe que houve uma mudança na força aqui, né? Começa algo estranho a acontecer. Na verdade, no primeiro atraso já deveria ter sido cortada a internet. Não deveria ter aqui essa manutenção do provimento. Porém, né, as empresas dão essa colher de chá e acaba bugando a nossa cabeça aí. Essa bugada é que não é permitida. Antes você corte a internet para a pessoa ir pagar, tá?
mas ela deixa aquela velocidade reduzida, e isso sim vai causar prejuízo para a gente. Depois a gente vai aprofundar nisso, tá? Eu tenho várias coisas para falar ainda, tá? Ó, manutenção da qualidade contratada. Eu tenho muitos direitos ainda para falar. E alguns que eu quero aprofundar. Como a gente já está chegando no finalzinho, né? Já estamos em 1 hora de aula, e a gente já falou sobre muita coisa. Eu vou deixar para concluir essa parte, tá? Na aula que vem. Eu quero que vocês leiam essa notícia, ó, vou até botar aqui. Moraes determina bloqueio de aplicativo de mensagem de Telegram em todo o Brasil, tá? Porque a gente vai falar muito sobre isso na aula que vem, tá? Existe uma necessidade, existem sanções para quem descumpre o Marco Civil do país, tá? Então, ó, decisão do ministro teve como base o Marco Civil da internet, daí que o regulamento uso da rede. Então, esse tema aqui tá super em alta agora, tá? Essa notícia aqui, ó, dia 18/3. Então tá super em alta. Já houve outros bloqueios, como a gente falou no começo, então dê uma lidazinha nessas notícias, tá? Que na aula que vem a gente aprofunda isso aqui. A gente vai falar de responsabilidade, pode ou não pode apagar conteúdo, vamos falar sobre isso, tá? Então não percam a aula que vem, né? Vamos interagir também, pessoal, porque se eu ficar falando sozinho aqui, né, o meu rendimento cai. Ó, quando a Júlia me provocou aqui, eu consegui aqui mudar um pouquinho o tema, né? A gente se prepara, mas eu preciso que vocês também me cutuquem aqui, beleza? Muito obrigado, então, pela participação nesse sábado, tá? E semana que vem a gente tá aqui. Aquele abraço, então, saudades. Valeu!